Foi a Ucrânia que traiu a União Europeia ou a União Europeia que traiu a Ucrânia? Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 24 de junho de 2022. Essa pergunta é uma provocação à notícia dada essa semana de que a Ucrânia se tornou um candidato oficial a membro da União Europeia. Agora entra num processo oficial para ser uma nação do bloco, para serem europeus de fato, gozarem das benesses da União Europeia. Quem mora na Europa há mais tempo sabe que esse processo não é assim. Isso é uma quebra de paradigma que, na opinião de muitos especialistas, tende a provocar mais problemas entre os membros já ativos do bloco do que uma onda de esperança para todos aqueles que esperam há décadas para fazerem parte da União Europeia. A Sérvia, uma delas, desde 2009 é candidata oficial e até agora não tem sinal verde. Não só para ter uma moeda própria, mas os cidadãos sérvios não estão autorizados a virem para a Europa, a circularem pelo território europeu. Há toda uma burocracia em volta disso. Não só. Isso é uma explicação do ponto de vista social, territorial, geográfico e econômico. Pois fazer parte da União Europeia, ou das etapas de adesão ao bloco, dá aos países privilégios de financiamento, mas também responsabilidades do ponto de vista institucional e econômico, coisa que muitos países não conseguem atingir rapidamente. Que dirá a Ucrânia, que anda fechando partidos, que anda perseguindo jornalistas e continua em seu discurso belicista de enfrentar um gigante geopolítico como é a Rússia. A que preço? Estaria o governo ucraniano de fato pensando na população ucraniana? Ou existem interesses escondidos por trás de toda essa política de acirrar essa guerra? Essa semana também recebemos a notícia aqui na Alemanha de que finalmente os armamentos prometidos aos ucranianos chegaram e começaram a ser usados. Houveram notícias de bombardeios de áreas civis e também digamos assim, táticas de guerrilha, bombardeios de plataformas de petróleo, mas nada significativo. Significativo, se confirma, é que a Rússia está ganhando de fato a guerra e está por dias, talvez semanas, de tomar o controle de toda a região do Donbass, indo daí diretamente para outras cidades de origem russa, como Odessa, que já falamos aqui que é um dos próximos alvos apontado por vários analistas. A única chance dos ucranianos de evitarem isso seria sentar na mesa e negociar. Estranhamente, os ucranianos, o presidente ucraniano, que é, digamos assim, a pessoa que mais fala, não dá nenhum sinal de que está disposto a sentar nas condições de hoje. Enquanto que, pelos veículos, os meios diplomáticos dos russos, e os canais ainda abertos, chegam diariamente mensagens de que os russos estão dispostos a negociar, claro, nos seus termos, ou em termos que já estavam colocados. Afinal de contas, os russos já aprovaram que em dezembro do ano passado enviaram um memorando de acordo para evitar essa guerra, colocando os ucranianos como uma nação neutra, o que foi ridicularizado
pelos Estados Unidos e pela OTAN. Aonde vai parar isso agora? Como os ucranianos estão perdendo o conflito, o que se vê agora é um acirramento ou das provocações por parte dos europeus, naquilo que eles podem fazer. Essa semana a Lituânia fechou o trânsito de trens entre a Rússia e Kaliningrado, que é um enclave russo no Mar Báltico. É a antiga cidade de Königsberg, capital do Império da Prússia, que depois da Segunda Guerra Mundial virou soviética e nunca foi retornada a nenhum outro território, permaneceu russo, como uma entrada dos russos no Mar Báltico, muito espertamente. Acontece que isso já fazem 80 anos que é assim, há ligações de trens e de oleodutos, gasodutos. A Lituânia recebe 100% do seu gás da Rússia e decidiu, segundo a explicação que se vê na mídia, não permitir que certos produtos sejam transportados da Rússia a Kaliningrado pelas linhas de trem que passam em seu território. Ou seja, elas estão confiscando as mercadorias ou mantendo os trens como refém, praticamente. Os russos já disseram que vão tomar medidas práticas, que esse tipo de ação não se resolve com diplomacia. E o argumento dos lituanos é de que eles estão simplesmente cumprindo o que a União Europeia já decidiu em termos de sanções contra a Rússia. Mas é uma coisa um tanto estranha, né? Enfim, o que se vê hoje é o acirramento das sanções e das provocações pelo lado dos europeus, como nesse caso de Kaliningrado, pela Lituânia, e o acirramento digamos assim, das represálias pelos russos. Os russos alegando problemas com o embargo, causados pelo embargo, fecharam 60% do gás dos alemães, 50% dos italianos, todo o gás dos franceses, e outros países têm cada vez recebido. A Áustria também parou de receber gás, ou está recebendo 30% do gás no total, colocando a Europa numa crise sem precedentes. A Europa, como já havia previsto, premonizado o Noam Chomsky em abril, no início de abril, o Noam Chomsky participou de um painel onde ele colocou que a guerra estaria, na verdade, abrindo as portas para o rompimento de todos os acordos ligados, por exemplo, ao clima. E o que agora se confirmou. Essa semana, o governo alemão, na figura do vice-chanceler, o ministro da Economia também, Robert Habeck, do Partido Verde, disse que, anunciou que eles vão ter que reabrir as usinas a carvão. Resistiu o ministro Habeck, do Partido Verde, a dizer que terão que manter as usinas nucleares, as 3 últimas usinas nucleares que os alemães ainda têm funcionando, terão que mantê-las funcionando. Estava previsto que elas seriam desligadas no ano que vem. Agora não é mais possível. A única questão que ele alegou que não é possível é porque não existem o combustível no formato e na configuração para essas usinas que ainda funcionam e que isso leva tempo. Na verdade, uma desculpa esfarrapada para ele não ter que perder todo o seu discurso verde na frente do seu eleitorado, pois afinal de contas, se vão ligar as usinas a carvão, que eram para ser desligadas em 2038 no máximo, obviamente vão manter as usinas atômicas funcionando, né? Seria ilógico, especialmente porque as usinas a carvão produzem CO2, coisa que as usinas atômicas, não vou dizer que não produzem, mas produzem uma quantidade infinitamente menor, ou seja, do ponto de vista do clima, elas são mais favoráveis. E a Europa digamos assim, se esfacela praticamente nessa sua luta contra a Rússia, né? Que não é toda a Europa, são figuras da cúpula política europeia, como a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia e anda o tempo todo de azul e amarelo,
fazendo discursos defendendo a Ucrânia e condenando, demonizando os russos. Uma coisa que, do ponto de vista político, não se explica, pois se sabe que num conflito, numa guerra, seja qual for as razões, é fundamental trabalhar pela paz. Não parece ser o que figuras como a Ursula von der Leyen estão fazendo, e não parecem serem as suas prioridades. É de causar medo mesmo, pois não há uma homogeneidade de opiniões dentro da Europa. Há pessoas que claramente defendem e são contra a Rússia, defendem a Ucrânia e são contra a Rússia. Mas há também, eu diria, metade do público não compreende muitas coisas que estão sendo feitas, como, por exemplo, agora os ucranianos proibirem autores russos nas suas bibliotecas. Por mais que seja uma... E o embaixador da Ucrânia em Berlim, o Andrei Melnik, que já chamou o próprio chanceler alemão, Olaf Scholz, de salsicha ofendida, defende essa medida como o nosso inimigo e nós não queremos saber nada dele, temos que aniquilá-lo. Tipo, eles, na verdade, parece razão ao argumento de que o nacionalismo que existe na Ucrânia é doentio. Me parece isso, ou estou enganado. Perguntar não ofende. Mais importante do que isso, os europeus compraram uma briga que não podem vencer. Todos os analistas dizem que o exército da OTAN não tem condições de enfrentar a Rússia. A Rússia tem demonstrado uma capacidade militar muito acima e que, mesmo tendo cometido erros no início da campanha militar, agora parece que entrou numa fase de o que eles chamam de moer carne, os analistas militares. Pois aquele número que eu já tinha dado no vídeo anterior de 200 soldados mortos, ucranianos mortos por dia, só tem aumentado. E agora, hoje, foi anunciada, meio que às pressas, uma retirada das tropas da região da cidade de Severodonetsk. Mas, na verdade, outras fontes de informação dizem que a maioria dos soldados ali já está cercada e vai ter que se render, como aconteceu em Mariupol. O que existe agora é digamos assim, uma declaração oficial do governo ucraniano de que eles estão em retirada. Terão que reagrupar as tropas e ver como que vão fazer frente ao poderio militar russo, mais uma vez. Mas, além disso, nessa questão toda que levou à volta do carvão, que o ministro da Economia e vice-chanceler Robert Habeck fala digamos assim, é a ressurreição do carvão limpo. É uma coisa que já temos uma experiência vasta com essa questão. Não existe carvão limpo. O que me parece muito claramente, ou não parece um malabarismo, tipo intelectual, querendo explicar o que não é possível ser explicado, justificar o que não é possível ser justificado, como a própria inflação, que ainda assim muitas pessoas na mídia dizem que é causada pela Rússia, quando é confirmado por experts que a inflação já havia, antes da guerra, do início da guerra, havia começado a dar sinais de crescimento grande. Assim, estávamos indo para um caminho que não é muito saudável financeiramente. E isso foi causado especialmente pela emissão de moeda. Ainda sobre a questão da guerra, os ucranianos andam tentando retomar a tal da ilha da Snake Island, a Ilha das Cobras, e não tem conseguido. Isso tem, digamos assim, demandado um determinado esforço por parte deles, pois sem essa ilha eles vão acabar não tendo controle nenhum, nem sobre as suas fronteiras no Mar Negro. E isso é uma das coisas que vai acabar definindo o desfecho dessa guerra. Ao que as pessoas hoje, e a maioria
do mundo dos experts coloca é que não se sabe se vai sobrar alguma coisa da Ucrânia. A que eu pergunto, vai sobrar alguma coisa da Europa também? Perguntar não ofende.